Vídeo de objetos voadores não identificados. Gravado por militares americanos. Estamos falando de veículos aeroespaciais avançados que superam absolutamente qualquer coisa que a humanidade já criou. Milhões em impostos americanos. Gastos no estudo de extraterrestres que visitam a Terra. Na verdade, é chocante que o Pentágono tivesse um departamento de investigação de OVNIs. E um público ansioso, cada vez mais impaciente por respostas. Se eles tivessem tecnologia que pudesse nos eliminar, as pessoas exigiriam mais informações. Era um tópico reservado quase que exclusivamente para teorias da conspiração e convenções de fãs de ficção científica. Mas nos últimos anos, após a divulgação de filmagens militares de OVNIs e declarações públicas de vários presidentes americanos, é possível que as evidências sobre a existência de vida extraterrestre estejam sendo confirmadas. As respostas podem estar escondidas no programa América. Segredos de Estado. De 16 de dezembro de 2017. O New York Times publica um artigo revelando a existência de um programa militar ultra-secreto conhecido como AATIP, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. O objetivo desta organização, financiada pelo governo, era identificar e investigar objetos voadores não identificados. Quando a existência da AATIP foi revelada, o Departamento de Defesa informou que era um programa que investigava as ameaças aeroespaciais da próxima geração. Rússia, China, aeronaves, mísseis, drones, coisas desse tipo. Infelizmente para o DoD, esse argumento tornou-se impossível de se manter, porque a Agência de Inteligência de Defesa teve que escrever ao Congresso sobre esse programa em dezembro de 2017. E ao explicar ao Congresso que tipo de trabalho havia sido feito, tudo ficou claro. A AATIP estava investigando OVNIs e, sim, talvez algo extraterrestre. O AATIP funcionou de 2007 a 2012, recebendo 22 milhões de dólares em financiamento do governo. E o homem que defende este programa é o líder da maioria no Senado, Harry Reid. Quando comecei a me interessar pelo assunto, praticamente todo mundo disse: fique longe disso. Não vai ajudar na sua carreira. Achei importante começarmos a estudar algumas dessas coisas cientificamente. E eu acho que isso fez com que os militares tivessem algo para analisar como base. Ao explicar ao Congresso o trabalho realizado pela AATIP, a Agência de Inteligência de Defesa listou 38 estudos científicos e os títulos dos artigos foram divulgados. Eles solicitaram artigos futurísticos de cientistas de todo o mundo em várias disciplinas. Isso é para entender todos os elementos da ciência ufológica. Assim você obtém esses documentos fascinantes sobre coisas como buracos de minhoca atravessáveis e também engenharia métrica, espaço-tempo e invisibilidade e camuflagem. Por décadas, o governo se recusou a responder perguntas sobre OVNIs, ou quando eles responderam, menosprezaram o assunto, negaram qualquer tipo de conhecimento. Estavam estudando OVNIs e isso é uma mudança drástica em relação ao que nos foi dito há alguns anos. A revelação do AATIP levou muitos a reexaminar os programas sobre OVNIs financiados pelo governo, que também foram desclassificados nas últimas décadas. O fenômeno OVNI moderno realmente começa em 1947, com o incidente de Roswell. E não é por acaso que 1947 também é quando o governo dos Estados Unidos entra no jogo. Em 1947, eles estabeleceram um programa de pesquisa chamado Projeto Sign, para pesquisar e investigar o fenômeno OVNI e determinar com o que eles estavam lidando. O Projeto Sign, liderado pelo general da Força Aérea, Nathan Farragut Tweedy, investigou avistamentos de OVNIs como ameaças potenciais à segurança nacional.
por ser também o início das tensões da Guerra Fria com a União Soviética. Compreender o que estava voando nos céus dos Estados Unidos era uma alta prioridade para o governo federal. Esse foi o esforço da Força Aérea para que os investigadores aceitassem relatos de OVNIs do público, às vezes até dos militares. Isso ocorreu até o final do verão de 1948. Esse projeto foi substituído pelo projeto Grudge. O projeto Sign olhou para os avistamentos de modo imparcial, mas o projeto Grudge foi muito mais cético e, como o nome indica, algumas das pessoas envolvidas nisso realmente não queriam estudar esse assunto. O projeto Grudge pode ter inicialmente rejeitado a noção de que uma espaçonave potencialmente extraterrestre visitando a Terra era digna de consideração séria. Mas apenas 3 anos após sua criação, ocorreu um incidente que forçou os militares americanos a reavaliar sua posição. Fort Monmouth, New Jersey, 10 de setembro de 1951. Oficiais do Exército localizam um objeto no radar que voa pelo céu a uma velocidade incompreensivelmente alta. Foi detectado um objeto se deslocando em um movimento muito rápido. Foi estimado em 1.448 km por hora ou mais. Em 1951 não tínhamos nada que pudesse justificar aquela velocidade. Era um tipo de objeto em forma de disco cinza opaco. A Força Aérea e o Exército ficaram muito preocupados com isso. Então enviaram um relatório sobre o ocorrido para a base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Dayton, Ohio. O novo diretor de inteligência da Força Aérea era um major-general chamado Charles Cabell. E ele realmente queria investigar profundamente o assunto. Mas com o projeto Grudge, se algo pudesse ser identificado como um possível balão, ou talvez até como gaivotas, essa seria a resposta. E quando Cabell percebeu o lamentável tipo de investigação que o projeto Grudge estava fazendo sobre os OVNIs, ele disse: isso é absolutamente inaceitável. Vamos melhorar o programa, e o renomearam como Livro Azul. O projeto Livro Azul foi criado em março de 1952. E apenas alguns meses depois, os responsáveis estavam investigando um caso novo e inquietante. Durante 2 fins de semana, em julho de 1952, um grupo de 10 OVNIs foi supostamente visto voando no céu acima da cidade de Washington. Os oficiais do Projeto Livro Azul receberam vários relatos dos fenômenos de testemunhas oculares, tais como oficiais militares, pilotos civis e residentes em toda a cidade. Foi em pleno ar sobre o Capitólio. E todo mundo viu. Foi noticiado em todos os jornais, e não aconteceu apenas um dia, mas várias vezes. Os jatos de combate foram embaralhados. Mas cada vez que os jatos se aproximavam, os objetos desapareciam do radar. Nossas comunicações caíram completamente por causa do volume de relatórios. E todas essas coisas juntas. Nós vimos isso como uma ameaça. Como consequência da histeria envolvendo os avistamentos sobre a capital do país, o governo americano reconheceu as implicações de segurança nacional do pânico generalizado que estava sendo causado por essas aeronaves estranhas. E é por isso que o mandado investigativo do Projeto Livro Azul foi drasticamente alterado. O que começou com uma investigação de mente aberta e relativamente transparente, tornou-se o que alguns descrevem como uma campanha de desinformação pública. A mensagem do governo era muito óbvia, de que você não deve explicar esses fenômenos, mas deve dar uma explicação. O objetivo do Livro Azul era enfraquecer o fenômeno OVNI. Nos 17 anos de existência, o Projeto Livro Azul investigou 12.618 avistamentos de OVNIs. Destes, 94% foram rejeitados por terem uma explicação convencional. Mas isso deixou mais de 700 casos, categorizados como fenômenos legítimos não identificados, dignos de estudo contínuo. Então, quando disser já, em 17 de dezembro de 1969, o programa foi encerrado. De um jeito muito estranho. já, Poucos meses depois da missão Apollo 11 conseguir lançar num foguete os primeiros seres humanos na superfície da Lua. Se houve um momento em que deveríamos pensar mais sobre o espaço e o que poderia existir lá fora, era este.
Os OVNIs ainda estavam sendo vistos. Eles não desapareceram de repente no final de 1969. Então, devemos acreditar que, só porque o projeto Livro Azul foi encerrado, o governo dos Estados Unidos deixou de ter qualquer interesse no fenômeno? Não, claro que não. A Força Aérea e todas as seções militares continuaram a estudar, investigar e lidar com OVNIs. A razão para isso é simples. Nunca houve um memorando dizendo que os OVNIs não existissem. Por décadas, o Departamento de Defesa ocultou com sucesso o estudo contínuo do governo sobre fenômenos OVNIs. Pelo menos, até que a existência do AATIP fosse revelada em 2017. Até dezembro de 2017, os militares americanos nos disseram: paramos de estudar OVNIs em 1969, com o encerramento do Projeto Livro Azul. Todos nós suspeitávamos que era mentira, mas agora sabemos que era mentira. Embora o artigo do New York Times sobre um programa governamental secreto para estudar OVNIs fosse significativo, foi quase ofuscado por outro artigo, publicado em sua plataforma digital naquele mesmo dia, que revelava imagens chocantes de um encontro extraordinário envolvendo 2 pilotos de caça da Marinha Americana. 16 de dezembro de 2017. Como parte de sua exposição no programa AATIP, o New York Times divulga 3 vídeos que vazaram e que foram estudados pelo governo. A filmagem parece mostrar encontros entre aeronaves da Marinha Americana e objetos voadores não identificados. Embora a autenticidade dos vídeos não seja imediatamente confirmada pelo governo, muitos na comunidade científica são obrigados a examiná-los de perto. Quando se trata de OVNIs, por ser um campo polarizado, todo mundo pede uma prova. Então agora, você tem dados que os cientistas podem consultar. Você tem prova física, representações visuais desses veículos com propulsão não tradicional, para dizer o mínimo. Antes da divulgação das fitas da Marinha, muitos dos avistamentos eram apenas boatos. Alguém viu algo no céu? Talvez sim, talvez não. Mas agora temos evidências da Marinha dos Estados Unidos que podem ser testadas e reproduzidas de alguma coisa que está voando em nossos céus. Temos métricas agora. Podemos medir suas atividades quadro a quadro. Podemos calcular a rapidez com que estão manobrando. O vídeo que mais chamou a atenção foi capturado na costa de San Diego, Califórnia, em 2004. Ele mostra um encontro entre um esquadrão de caças FA-18 e um objeto voador não identificado que manobrou diferente de qualquer aeronave conhecida pelo homem. A forma arredondada desta misteriosa aeronave levou muitos a se referir a ela como o objeto Tic-Tac. Um dos pilotos voando naquele dia era o comandante David Fravor. A essa altura, quando aconteceu o incidente, eu já voava há aproximadamente 16 anos. 3.600 horas de voo. Este é um dia claro, sem nuvens, perfeito, no sul da Califórnia. E quando eu olho para o lado direito, o cara no banco do outro jato diz: "Ei, capitão, você..." E eu meio que termino a frase: "Cara, você tá vendo isso?" E nós estamos observando esse objeto branco. E é assim. Chegamos por volta das 12 horas e ele fica bem na minha frente. Eu vi que ele começou a acelerar e se foi. Eu olhei para ele por mais de 5 minutos. Eu cheguei a 800 metros dele. Não tinha asas, nem rotores, nem sistema de propulsão conhecido, nem pluma saindo, não tinha nem sinal de aquecimento, nada. O tic-tac mudou muito mais rápido de uma velocidade baixa para uma velocidade muito alta, em um tempo muito mais curto do que qualquer um de nossos veículos. Ele acelerou tão rápido que, se houvesse um ocupante real dentro do tic-tac, ele teria matado quem estava lá. A menos que eles tivessem uma tecnologia que os capacitasse a sobreviver a isso. Nós sabemos pela física moderna que você pode manipular o espaço-tempo, mas não temos essa tecnologia agora e realmente nós não entendemos completamente como seria essa tecnologia. Talvez pareça um tic-tac. Os outros 2 vídeos divulgados pelo New York Times foram gravados em janeiro de 2015 na costa da Flórida. Assim como David Fravor, os pilotos voando nesses encontros ficaram perplexos com o que viram. Minha Nossa Senhora, cara!
tá vendo aquilo? Você tá vendo? Tá voando! Meu Deus! Ele tá indo contra o vento e o vento tá a mais de 200 por hora! Eles são altamente treinados e qualificados. São as melhores armas da Marinha. Essas pessoas não se impressionam facilmente. E você percebe, ouvindo as vozes nesses vídeos, como os pilotos estão eufóricos enquanto rastreiam e perseguem essas coisas. Ahá, tá na mira! Quando eles veem algo assim e ficam eufóricos, todos nós devemos ficar animados. A maioria dos especialistas concorda que os vídeos mostram aeronaves muito mais avançadas do que qualquer coisa já divulgada ao público. No entanto, alguns cientistas argumentam que esses OVNIs não eram espaçonaves extraterrestres, mas sim drones militares selecionados. Existem armas muito avançadas sendo testadas pelos Estados Unidos, Rússia e China, ou seja, drones hipersônicos. Os drones hipersônicos também viajarão entre Mach 5 e Mach 20. Drones hipersônicos também são manobráveis, assim como esses avistamentos. No entanto, eles devem deixar algum escapamento e devem deixar um estrondo sônico, nenhum dos quais vemos com esses avistamentos. Essas características do fenômeno aéreo não identificado estão além das leis conhecidas da física, a física como a conhecemos. Descartamos isso prontamente porque a maneira como esses veículos se movem tão rapidamente, sem nenhum rastro de vapor, era algo muito difícil de compreender. Então, é claro, estávamos terrivelmente curiosos, interessados e basicamente maravilhados de como isso está acontecendo. O senador Reid não foi o único membro importante do governo federal a falar publicamente sobre o incidente. Na verdade, era uma grande preocupação bipartidária com a questão da segurança nacional. Temos coisas sobrevoando instalações militares, exercícios militares e outros lugares também. E não sabemos o que é. Talvez seja um adversário estrangeiro que dê um salto tecnológico. Eu sou um físico. Meu trabalho é ultrapassar os limites das leis conhecidas da física e até mesmo especular sobre as leis desconhecidas da física. E, olhando para as características desses avistamentos de OVNIs, fica claro que isso ultrapassa os limites de tudo o que se conhece sobre aeronáutica, sobre foguetes. E assim deixa em aberto a possibilidade de que eles possam ser extraterrestres. É algo que não podemos descartar de imediato. Uma das coisas que notei no vídeo do Tic Tac é que há um horizonte de eventos ou uma bolha de campo em torno do próprio Tic Tac. Isso também está nos outros dois vídeos. Minha análise pessoal é que há algum tipo de manipulação do espaço-tempo ao seu redor, permitindo que se mova por uma dobra espacial. Teria que ser uma civilização muito avançada para começar a aproveitar a energia nas portas de entrada, na estrutura de espaço e tempo. É a física dos próximos 1000 anos. Física que talvez seja explorada por uma civilização avançada muito além de qualquer coisa que possamos reunir no planeta Terra. Físicos teóricos disseram que essas revelações recentes de OVNIs mudaram toda a narrativa. Pois antes cabia às pessoas provarem que os OVNIs eram extraterrestres. Agora cabe ao governo provar que não são. Minha Nossa Senhora, cara! Você tá vendo aquilo? Você tá vendo? Tá voando! É possível que pelo menos alguns dos OVNIs que foram capturados em vídeo possam ser formas de inteligência sobrenatural? Essas imagens são tão atraentes que já geraram inúmeras investigações na grande mídia, deixando especialistas se perguntando: o que será revelado a seguir? 27 de abril de 2020, Washington, D.C. O Pentágono autoriza o lançamento oficial de todos os 3 vídeos do AATIP previamente vazados, junto com a entrega da confirmação oficial de que são evidências autênticas que documentam encontros entre militares da Marinha Americana e fenômenos aéreos não identificados. Essa divulgação sem precedentes atrai a atenção da mídia em todo o mundo. De acordo com o estado normal das coisas, isso nunca aconteceria.
pois essa era a norma. O fato de ter ocorrido a divulgação foi uma vitória para o público. Olha aquela coisa! Antes disso, alegavam que se tratava de farsa. Embora esses vídeos estivessem disponíveis, nunca foram oficialmente reconhecidos. E a Marinha dos Estados Unidos dizia não. Na verdade, são objetos desconhecidos que nossos pilotos encontraram. Não temos uma explicação convencional para isso. Antes, quando você conversava com um outro físico sobre discos voadores e OVNIs, os olhos deles simplesmente rolavam para o céu e balançavam a cabeça. Os cientistas agora estão abertos à ideia de que talvez haja alguma justificativa para esses avistamentos. Por causa desse oceano de dados vindos dos militares dos Estados Unidos, o ônus da prova mudou. O que vimos com essas revelações é que elas não vêm de denúncias, nem vêm de pesquisadores de OVNIs. Estão vindo do governo. De acordo com os pesquisadores de OVNIs, a quantidade de divulgação governamental sobre OVNIs tem aumentado desde que o A-Tip foi revelado em 2017. Mas depois de anos de sigilo. Por que o governo está escolhendo ser mais aberto agora? Eu tenho pensado e escrito sobre a divulgação de OVNIs por muito tempo e quando você olha para as coisas que aconteceram nos últimos anos, começando em 2017 e então ganhando velocidade, você sabe, as pessoas tendem a perguntar, isso é alguma forma de implementação, de divulgação pelo governo? Esse é um dos momentos mais emocionantes da história do mistério OVNI. Eu nunca vi nada desse tipo. Não apenas aumentamos a frequência reconhecida de encontros de OVNIs com nossos militares, mas principalmente temos indivíduos avançando, indivíduos de alto escalão avançando e contando pequenas coisas sobre o que podem e o que querem saber sobre o que eu chamo de problema dos OVNIs. Eu acredito que sempre houve facções dentro da estrutura de comando do Pentágono que favoreceram isso. O Pentágono, como qualquer outra burocracia labiríntica maciça, tem muitos tipos de facções. Portanto, sempre houve aqueles que exigem sigilo sobre todas as questões, incluindo OVNIs, e outros que não concordam com essa política. Acho que o que está acontecendo com os OVNIs é que agora temos a web, temos comunicação instantânea e pessoas que têm o poder de perceber que esse segredo não é para sempre. O povo americano e as pessoas do mundo têm o direito de saber. Os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Estão ocorrendo audiências e isso confirma que o público realmente tem um interesse contínuo nisso, um interesse profundo e permanente. Ele confirmou que o nosso governo tem um interesse contínuo no assunto, apenas não tem compartilhado. E sugere que precisamos saber mais. Quando você tem um estado de negação sobre algo tão importante ano após ano e não consegue obter acesso às informações sobre isso, e você como público informado não pode tomar uma decisão, então você não está informado. Nós temos um sistema que está saindo dos trilhos aqui. Temos que acreditar em nós mesmos em algum momento. Acreditar em nossa capacidade de lidar com isso. Caso contrário, o que somos? Crianças por toda a vida, alimentados com absurdos? O que você sabe sobre OVNIs? Informe. De fato, nos informe, para que se torne público. Não para que tudo seja retratado agora. Isso vai abrir os livros sobre OVNIs de todas as agências de inteligência do planeta Terra? Não. Isso não está acontecendo. Não há motivação para fazer isso. Mas, vamos aprender alguma coisa? Sim, claro que vamos aprender. Enquanto pesquisadores e jornalistas de OVNIs assumem a posição de que a divulgação total do governo do que se sabe sobre os OVNIs é de grande interesse público, alguns especialistas insistem que ainda existem razões válidas para proceder com cautela. Para que entenda completamente a situação, essas coisas devem ser absolutamente mantidas em sigilo, até o momento em que percebemos que é benéfico para o mundo liberá-los. O problema com a divulgação é que, se estamos sendo monitorados e estudados por extraterrestres, e se existe a possibilidade de uma ameaça iminente, então, quando o governo se envolver em qualquer uma dessas coisas, o que inevitavelmente acontecerá, seu instinto básico será manter esse segredo. Embora a mídia esteja lançando uma nova luz sobre o mistério da vida inteligente fora da Terra, alguns especialistas acreditam que muito mais foi descoberto.
E que os governos instituíram novos programas, não apenas para investigar esse fenômeno, mas possivelmente para nos proteger contra ele. 20 de dezembro de 2019. O governo federal dos Estados Unidos anuncia o estabelecimento de um 6º ramo das Forças Armadas, a Força Espacial. No entanto, o que provoca especialmente a curiosidade de alguns especialistas e pesquisadores de OVNIs é a formulação de sua declaração de missão. Se você olhar para o mandato do Congresso para a Força Espacial, é muito interessante. O texto fala sobre como dissuadir a agressão, não apenas no e para o espaço, mas também a partir do espaço. E as pessoas especularam sobre essas palavras e disseram o que isso significa, dissuadir a agressão do espaço. E alguns disseram que se trata precisamente de uma ameaça alienígena. E eu não posso descartar isso. Se houver uma ameaça alienígena, é muito provável que os militares dos Estados Unidos já sabiam. Existem aqueles na comunidade de pesquisa de OVNIs que acreditam que não apenas os militares americanos estão cientes de uma ameaça extraterrestre ao nosso planeta, mas que eles sabem sobre esta ameaça há algum tempo. E como evidência, eles apontam para o fato de que um número excepcionalmente alto de avistamentos de OVNIs ocorreram perto de bases de mísseis nucleares nos últimos 70 anos. Muitos especularam que não é coincidência que o fenômeno OVNI moderno realmente começou logo após as primeiras detonações de armas atômicas. É quase como se estivéssemos sendo observados por extraterrestres. E eles estivessem dizendo a si mesmos: as crianças encontraram os fósforos. Quem quer que esteja voando nessas naves não identificadas tem um grande interesse em nossas instalações nucleares. Eles começaram a aparecer no Novo México logo após o nascimento da era nuclear. Sobre laboratórios nucleares onde as armas foram projetadas, sobre usinas nucleares e bases de mísseis nucleares. Uma série de bases de mísseis nucleares ao longo da fronteira com o Canadá e os Estados Unidos foram visitadas uma após a outra por naves não identificadas. Esse fato aconteceu em 16 de março de 1967, em um local chamado Base da Força Aérea Malmstrom, em Montana. Essa é uma instalação muito importante com mísseis nucleares com ICBMs. Um objeto vermelho brilhante foi visto por vários funcionários acima do solo. Ao mesmo tempo, pelo menos 10 desses LCCs ficaram offline. 10 mísseis ICBM. O interessante é que todos esses mísseis não eram conectados uns aos outros. Portanto, se um caiu, nunca deveria ter afetado nenhum dos outros. Mas todos caíram. Foi bem, todos em sucessão. A nave desconhecida interferiu nos sistemas de controle de lançamento. Se tivéssemos que ir para a guerra, se tivéssemos que disparar esses mísseis, eles estavam de fato desativados. A Boeing, que os fabricava e era responsável pela manutenção, fez uma análise detalhada logo depois e eles não encontraram nenhuma explicação convencional. A mesma coisa aconteceu na Rússia. Eu viajei para lá algumas vezes no início dos anos 90 e consegui algumas centenas de páginas de documentos anteriormente classificados do Ministério da Defesa russa, nos quais eles descreviam um incidente específico em uma base do ICBM na Ucrânia. Um OVNI que aparece sobre a base e faz essas manifestações notáveis, testemunhadas por centenas de oficiais militares. Ele se divide em dois, ele se funde novamente. E então, em um ponto, o sistema de controle de lançamento se iluminou como uma árvore de Natal. Algo entrou nos códigos de controle de lançamento. Os russos enlouqueceram porque não eram eles. Eles não podiam desligá-lo, então, puf, o OVNI vai embora. O sistema volta ao normal. O Ministério da Defesa enviou uma equipe, desmontou as máquinas tentando descobrir, mas não conseguiu. Esse tipo de coisa aconteceu centenas de vezes em todo o mundo. Todos os casos em que se alegou que houve interferência em armas nucleares foram levados verdadeiramente a sério. Quando o Comitê de Inteligência do Senado publicou a Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2021, havia uma interessante seção sob o título Ameaças Aéreas Não Identificadas e falava efetivamente sobre OVNIs.
E então passou-se a discutir casos onde OVNIs foram vistos em bases militares, incluindo instalações nucleares. E o Comitê de Inteligência do Senado exigiu um relatório sobre isso, do Diretor de Inteligência Nacional. Eles são vistos sobre mísseis nucleares. Por quê? Esta é uma tecnologia seriamente perigosa. E se eles estão aqui olhando para nós, pergunte-se por que eles não gostariam de observar nossa relação com a tecnologia nuclear. Provavelmente é a tecnologia mais significativa e destrutiva que operamos. A tecnologia nuclear seria de grande interesse para qualquer inteligência observadora. Pessoalmente, acho que é exatamente por isso que eles monitoram a tecnologia nuclear. 8 meses após a criação da Força Espacial, o Departamento de Defesa confirmou a existência de um novo programa denominado UAPTF, ou Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Os pesquisadores de OVNIs afirmam que esta organização foi criada como uma reação ao grande número de avistamentos de OVNIs perto de bases militares. No momento, a Força Tarefa UAP é uma atribuição muito específica. Eles estudam incidentes onde UAPs interagem com instalações militares americanas. E algumas das pessoas envolvidas na Força Tarefa UAP pediram aos pilotos que registrassem os incidentes e enviassem fotos, informações de radar, vídeos, o que tivessem. Alguns dos pilotos cooperaram e há uma foto tirada por um piloto em um F-18 em seu celular. Não tem a forma de nenhuma aeronave jamais vista. É significativo porque, embora tenha vazado, não há nada nisso que realmente obrigue a força-tarefa do UAP a desistir de alguma coisa. Acho que eles são encorajados a apresentar um relatório ao Congresso e, portanto, ao público. Mas se eles realmente vão fazer isso, essa é uma questão em aberto. A Força-Tarefa do UAP está investigando ameaças aéreas, enquanto a Força Especial dos Estados Unidos se prepara para defender o planeta. Mas a humanidade está pronta para um encontro com uma forma de vida alienígena avançada? Alguns especialistas acreditam que já somos treinados para isso hoje. Percebamos nós ou não. 29 de outubro de 2020. Depois de analisar os dados coletados pelo telescópio espacial Kepler, a NASA faz um anúncio notável. Parece haver um número astronômico de estrelas na Via Láctea, que, como o Sol, são orbitadas por planetas potencialmente sustentadores de vida. A melhor estimativa hoje é que haja pelo menos 300 milhões de primos da Terra apenas em nossa galáxia. É um terreno mais do que suficiente para uma vida inteligente. Estamos sozinhos neste cosmo enorme e incrivelmente diverso? Ou somos apenas um entre muitos? Estamos olhando para essas outras estrelas que também abrigam planetas que poderiam ser como o nosso. Se a vida existe, em todos os lugares possíveis, encontraremos seus sinais dentro de 5 a 10 anos. A questão de estarmos ou não sozinhos no universo e a questão relacionada de estarmos sendo visitados e interagidos por extraterrestres é uma das maiores e mais profundas questões que podemos debater. E eu acho que há algo nessa questão que não é apenas intelectual, é emocional. Descobrir que não somos apenas nós, que existem outros como nós no universo mais amplo, mudaria tudo fundamentalmente. Enquanto os astrônomos continuam os esforços para responder à questão se a vida extraterrestre realmente existe ou não, surge uma outra questão, talvez igualmente profunda. Como a humanidade reagiria se provassem ter vida extraterrestre? Houve um relatório dizendo que talvez devêssemos nos acostumar gradualmente com a ideia de que poderia existir civilizações inteligentes no espaço sideral. E acho que é uma boa ideia. Acho que o choque de encontrar uma civilização mais avançada do que a nossa poderia criar todos os tipos de paranoia, os tipos de comportamento disfuncional bizarro no público em geral. Então eu acho que não faria mal divulgar cientificamente o que podemos experimentar enquanto exploramos o espaço sideral.
Acho que, inicialmente, o mais assustador é que seríamos confrontados com isso e não saberíamos o que fazer. No entanto, acho que o efeito de encontrar vida no universo será muito menos assustador do que as pessoas estavam preocupadas, porque estamos dando um passo de cada vez. Agora que estamos realmente procurando planetas como o nosso no universo e sinais de vida neles, sem entrar em contato com eles ativamente, mas somente olhando e vendo o que está lá fora no universo, eu acho que isso nos preparou. 1/3 do público americano já acredita que não só existem alienígenas, mas como eles vêm aqui. Eles acham que existe vida lá fora girando em OVNIs e não estão protestando por causa disso, então as pessoas não ficariam malucas. Enquanto o público permanece curioso e cauteloso sobre o que o governo federal aprendeu sobre a existência de vida fora da Terra, cientistas que trabalham no setor privado estão fazendo planos para se preparar para um momento em que esta descoberta for confirmada. Organizações como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, têm protocolos para todos os tipos de coisas que aconteceriam se a prova de uma civilização extraterrestre fosse encontrada, através da detecção de um sinal em um radiotelescópio. E eles ainda têm documentos com títulos como Protocolo de Pós-Detecção. E o protocolo diz só 3 coisas. Ele diz: 1. Verifique o sinal para ter certeza de que você não foi enganado. Em segundo lugar, diga a todos. E terceiro, não transmita nada até que a comunidade internacional autorize. Mas não há força de lei por trás disso. É apenas um código de boas práticas. Você sabe que tem um código de boas práticas quando vai para um acampamento, mas isso não significa que todos obedeçam. Portanto, você pode ter todos os acordos científicos e memorandos que quiser. Mas a realidade é que o governo interviria e bloquearia tudo. Onde há um sinal, há uma mensagem. E onde há uma mensagem, há informações. Conhecimento é poder. E conhecimento de tecnologia extraterrestre, mesmo que fosse apenas captando um sinal com informações codificadas sobre uma civilização extraterrestre, é algo que qualquer Estado-nação em particular desejaria para si mesmo. Estamos realmente preparados para a realidade de vida extraterrestre inteligente? Quer acreditemos que seja verdade ou não, a evidência está aumentando e muito em breve poderemos nos deparar com isso cara a cara. Mas se isso acontecer, como vamos reagir? E como eles reagirão? 16 de dezembro de 2020. Ao ser entrevistado pelo economista Tyler Cowen, o ex-diretor da CIA, John Brennan, faz um comentário surpreendente sobre as recentes investigações do governo sobre OVNIs. Pode envolver algum tipo de atividade que alguns vão dizer que constitui uma forma diferente de vida. Brennan diz que alguns dos fenômenos aéreos inexplicáveis que estudaram podem constituir uma forma diferente de vida. Essa é uma declaração poderosa, vinda do ex-diretor da CIA. Você encontra esses indivíduos que têm pequenas informações sobre este grande problema OVNI. E então você se pergunta quais são os outros segredos que as pessoas têm em outras posições importantes e o que elas dirão. De acordo com muitos pesquisadores de OVNIs, a surpreendente declaração de Brennan é parte de um processo maior, de divulgação, lenta, mas constante. Existem muitas variáveis quando se trata da ideia de divulgação. Muitos disseram que a informação seria lentamente alimentada por vazamentos pontuais de fora. Não é isso exatamente o que está acontecendo agora? A Marinha dos Estados Unidos está divulgando vídeos de suas aeronaves perseguindo essas coisas. Sabemos que houve reuniões secretas no Congresso. O DOD criou esta Força-Tarefa de OVNIs. O Comitê de Inteligência do Senado pediu um relatório. E é quase como se estivéssemos sendo preparados para alguma coisa. Você tá vendo aquilo, cara? Será que é verdade que os tomadores de decisão no governo americano estão fornecendo intencionalmente informações ao público sobre o fenômeno OVNI? Alguns pesquisadores e jornalistas insistem que sim. E que podem, em breve, fazer a revelação definitiva e inequívoca. Sabe-se que essa espaçonave extraterrestre já visitou o nosso planeta por décadas. Se não séculos.
Se o presidente decidir fazer um anúncio, seria assim. Sim, há uma civilização extraterrestre, fizemos contato e brevemente estaremos divulgando mais informações e detalhes. Eles estão aqui há centenas de anos e têm tecnologia que pode nos destruir. Mas temos controle da situação. Você não pode fazer essa declaração e interromper a divulgação da informação. As pessoas querem mais informações. As pessoas vão querer saber como é que esse assunto foi mantido em segredo durante todos esses anos. O que isso diz sobre nossa mídia? O que isso diz sobre as instituições acadêmicas que estavam adormecidas na mudança? O que diz isso sobre os políticos? Tudo será exposto, questionado e há um perigo real de perda do controle da narrativa. Eu vou argumentar que não apenas é nosso direito saber, mas também temos o dever de investigar, fazer perguntas e exigir informações. Porque uma coisa é dizer que tem vida no universo. Estatisticamente, todos podem concordar com isso. Mas outra coisa é dizer que eles estão visitando a gente aqui. Porque então teremos mais informações acessíveis para nós que não tínhamos antes. Essa é a evolução da consciência humana e coletiva. O que pensamos hoje como fenômeno OVNI deve ser radicalmente diferente do que perceberemos daqui 50 anos. O segredo do OVNI não é mais sustentável do jeito que é. Esse segredo vai acabar. O que vai acontecer depois disso é a grande questão, mas o fato é que ele tem um prazo de validade. E esse prazo já está expirando. Minha Nossa Senhora, cara! Você tá vendo aquilo? Você tá vendo? É possível que o fluxo contínuo de relatórios investigativos, evidências de vídeo e arquivos governamentais expostos oficialmente apontem para a chegada inevitável de visitantes extraterrestres? Ou será que nossos líderes estão aos poucos nos condicionando a aceitar o fato de que eles já estão aqui? Por enquanto, a revelação final ainda está muito bem escondida no programa América. Segredos de Estado.